Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo, amiga concurseira. Bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Bruna, eu sou servidora pública, sou advogada pública. Trabalhei na administração desde 2012, lá como assessora parlamentar, então já aí faz quase 10 anos que eu estou dentro desse métier de concursos de preparação. Também sou professora de cursinho preparatório, sou professora de uma escola de formação de gestores públicos, já tenho uma certa experiência com aula, já dei palestras, já fiz revisão de véspera para PRF, acertei 5 questões em processo penal, e hoje eu venho falar dessa matéria maravilhosa, linda, que é o processo penal. Particularmente, eu adoro o processo penal, muito mais que eu gosto de penal, né? Me julguem, mas eu gosto sim. Por quê? O processo penal, né? Você que está aí estudando para polícia, para delegado, para escrivão, para pluscopista, enfim, sabe que a área penal em concursos de carreiras policiais é muito cobrada. Eles adoram cobrar isso, né? As polícias civis, elas vão ter que entender muito de direito penal, vão ter que entender muito de processo penal, para fazer uma boa colheita de provas, para avaliar elementos de dolo ali, se o sujeito teve ou não. Um bom investigador conhece as normas penais e ele vai conseguir verificar como que as coisas se relacionam, se isso se encaixa em determinado crime, tá? Quem é delegado de polícia aí, que está prestando concurso para delegado, também tem que saber de processo penal, de penal, para fazer um bom reconhecimento de pessoas, para fazer uma colheita lícita de provas, para realizar prisão de forma lícita, beleza? Então, vocês têm que saber penal e direito penal. Desculpa, direito penal e processo penal. É imprescindível para as carreiras policiais. Quem vai para a carreira policial já sabe que vai lidar com infratores, né, com supostos infratores. Quem vai para a área de polícia não vai lidar com contrato de uso capião, né? Vai lidar com homicídio, vai lidar com furto, vai lidar com crimes econômicos, vai lidar, enfim, com várias infrações penais aí, beleza? Processo penal, já falei para vocês, é necessário para garantir colheita de provas, principalmente, para realizar prisões lícitas, né? E para não macular a investigação penal. Muitas vezes a gente vê prisões ilegais, muitas vezes nós vemos provas invalidadas, justamente porque não se procedeu de forma correta. E é isso que o processo penal vem nos ensinar, como fazer as coisas corretamente. Tem até um termo meio pejorativo que fala que o processo penal é um menino de recados do direito penal. Não, não é. O processo penal é o professor que ensina a fazer o certo da maneira correta para que se garanta ali um processo judicial correto, tá? Que pode ou não levar a uma condenação, que pode ou não levar a uma absolvição. Beleza? Gente, vamos aqui, vamos dar uma analisadinha aqui no edital de polícia da Bahia. Bahia, estado lindo, já viajei para lá, maravilhoso. Comi muito acarajé, calorzão, né? Coisa de doido. Para quem é do sul aqui sabe que que o nosso sonho é ter mais de 200 dias de sol, né? Aqui a gente não tem muito sol aqui não. Hoje inclusive está nublado aqui. Opa, o que aconteceu aqui? Então vamos lá. Polícia Civil do Estado da Bahia, análise do edital, processo penal. Gente, para investigador de polícia, você aí que quer trabalhar como investigador, tem que ter um pouquinho de cuidado aqui, tá? A última prova, se eu não me engano, foi em 2018, tá? 2018. E o que aconteceu aqui? Nós temos várias etapas, né? A etapa objetiva de marca X é só a primeira etapa. Então, nós temos a etapa discursiva, são 2 questões dissertativas. Você tem o exame biomédico, teste de aptidão física, que é o TAF, exame psicotécnico, prova de títulos, que é classificatória, e investigação social e de conduta pessoal. O que nos interessa aqui, né? Estudar processo penal nesse primeiro momento. O processo penal está inserido ali em conhecimentos específicos, 70 questões. Você vai ter 5 horas para fazer essas 2 etapas da prova, beleza? Não diz aqui qual é o mínimo que é necessário tirar, beleza? Mas são 70 questões de conhecimentos específicos. Tem que estudar, sim, processo penal. Já vou cantando a bola para vocês aqui.
Tem que saber de prisão, eles adoram cobrar prisão temporária, flagrante, flagrante presumido, flagrante ficto, flagrante próprio, impróprio, flagrante retardado, flagrante forjado, tem que saber tudo isso. E, além de prisão, né, súmula vinculante 11, também com o uso de algemas, tem que estar com essa súmula na ponta da língua, tem que saber. Além disso, também questão de prova no processo penal. Como é que você vai fazer a colheita de uma prova testemunhal? Como é que você faz uma cariação? Como é que você faz ali a colheita de uma prova pericial? Como é que você vai fazer a colheita de provas, por exemplo, quando você tem droga, né? Precisa de um perito oficial, 2 peritos oficiais, na falta desse perito, quem que vai fazer a análise da prova? Você coletou ali material que é entorpecente, por exemplo, você vai fazer análise, precisa guardar a amostra para fazer uma análise a posteriori, não precisa, pode destruir tudo, pode não destruir. Então, gente, tem que cuidar aqui. Tem que saber, principalmente, prisão e prova, tá? São essas duas coisas que a gente tem que saber para a polícia, que é importantíssimo. Você não consegue passar no concurso de polícia se você não tiver conhecimento bem aprofundado dessas duas matérias em processo penal. Por que eu falo isso? Quem viu a minha aula aí da PRF, da análise de véspera, da revisão de véspera, viu que eu dei as 5 questões de processo penal da prova. Eles cobram no edital, lá na PRF, ação penal. Gente, ação penal não cai muito para a polícia, não é costume cair, porque a ação penal ela já tem esse foco mais judicial. É importante que você tenha uma noção, mas o que caiu na prova da PRF foi exatamente aquilo que nós apostamos, né? Questão de prova, questão de prisão, flagrante, enfim, né? Então, vamos focar naquilo que é realmente importante para a prova. Como eu sempre falo para vocês, gente, prova objetiva, você está com a resposta na sua frente, você tem que marcar só o X no lugar certo, né? Então, faça um estudo direcionado, faça um estudo focado nisso. Depois, quando você já for escrivão, quando você já for investigador, né? Você vai estudar outras matérias, outras áreas, vai se aprofundar, vai fazer uma pós-graduação, mestrado, enfim, né? Mas agora a gente tem que se focar em efetivamente marcar o X no lugar certo. Beleza, gente? Vamos lá, escrivão de polícia, mesma coisa. Ó, temos 7 etapas aqui, também temos 7 etapas aqui. Conhecimentos específicos, também 70 questões, conhecimentos gerais, 30, e também temos prova discursiva, tem que escrever, tá? O que eu recomendo para os alunos quando vão estudar? Sempre letra da lei. É o teu primeiro e mais básico instrumento de estudo. Não adianta partir para a doutrina, não adianta partir para a jurisprudência, não adianta partir para a súmula sem ler a letra da lei. Tem que ler a letra da lei. Ah, Bruna, mas é chato. Ah, Bruna, mas é difícil. Ah, eu não consigo. Pois é, lembre-se disso. Qual que é o teu sonho? Passar ou ser reprovado? Se você quer passar, você vai ter que ler a letra da lei. Por mais difícil, por mais chato que isso seja. Infelizmente, quando a gente fica adulto, a gente tem que fazer coisa que a gente não gosta. Né? Então, tem que ler a letra da lei ali, sem choro nem vela, gente. Para questões dissertativas, para complementar o seu estudo, deem uma olhada nas súmulas relacionadas a processo penal. Você digita no Google e aparece lá várias súmulas, tá? Relacionadas a processo penal. Você vai dar uma lida nelas também. Doutrina, recomendo uma doutrina específica para concurso, tá? Sanches, processo penal esquematizado. Sanches é mais para penal, né? Mas Renato Brasileiro, que é processo penal também para concurso. Aquela série do Direito Esquematizado, do Pedro Lenza, se não me engano, tem um livro também de processo penal, bem bacana, bem direcionado. Cuidado para não pegar manuais muito acadêmicos, que fazem discussões muito aprofundadas em alguns assuntos, tá? Não é o objetivo da sua prova aqui. O objetivo da sua prova é ir lá e marcar o X no lugar certo. E resolvam questões, gente. Para estudar para a prova, tem que resolver questão. Não adianta, não interessa, tá? Coisas que provas de concurso adoram cobrar em processo penal. Eles fazem lá confusão entre flagrantes.
que é flagrante próprio, o que é flagrante impróprio, presumido, flagrante retardado, flagrante forjado, eles tentam misturar as situações. E como que vem caindo isso em provas de concurso público? Cai uma questãozinha concreta, cai um casinho concreto, e eles perguntam que tipo de flagrante aconteceu ali, se a prisão ali foi legal ou ilegal, né? Quem estuda aí sabe que nós temos a temporária e a preventiva, e você precisa de alguns requisitos para ir lá pedir a decretação da prisão. Então, é isso que eles fazem, eles jogam um casinho concreto e pedem. Quando eles não pedem assim, eles fazem confusão, eles misturam os institutos, e daí você tem que saber separar o que é um e o que é outro, tá? Então, é mais ou menos assim que cai. Gente, por favor, resolvam questões. É na questão ali que você vai avaliar se a tua compreensão, se o teu entendimento da matéria está sendo realizado ou não. Como eu já falei em outros vídeos aqui, como eu já falei várias outras vezes, as bancas de concurso público, as provas de concurso público, elas tendem ali a repetir questões. Geralmente, uma banca de concurso público, ela repete as questões, porque a sua comissão é a mesma, né? Existem poucas alterações ao longo do tempo. Então, as questões se repetem, os temas de predileção se repetem, e você vai começar também a verificar quais os detalhes que geralmente elas cobram, o que você tem que prestar ou não atenção. Cuidado aqui também, existem momentos, existem períodos em que determinado tema é moda ou não, né? Então, a gente está, por exemplo, com a nova lei de licitações, vai ter né, os novos crimes, está lá no artigo 337 do Código Penal, já saíram da lei 8666 e já estão vigorando lá no Código Penal. Para direito penal, é essa minha aposta, beleza? Processo penal, agora, também saiu o pacote anticrime, que fez uma modificação gigantesca em penal, processo penal, algumas leis extravagantes, tá? Então, deem uma olhadinha também no pacote anticrime, por ser uma lei nova, vai ser muito cobrada também. E cuidado, gente, lei nova, quando a lei é muito nova, quando a lei é recente, é benéfico para o candidato, por incrível que pareça. Por quê? Nós não temos decisões judiciais, nós não temos uma doutrina muito elaborada, nós não temos ali questões muito aprofundadas. O que cai na prova de concurso público quando é uma lei nova, cai literalmente a letra da lei. Então, essas leis novas, essas modificações recentes, tem que ficar muito atento a isso para, na hora da prova, chegar e marcar o xizinho no lugar correto. Beleza? Quem aqui acompanhou a última prova de polícia, viu que caiu também um caso concreto relativo à prisão. Salvo engano, foi do Rio Grande do Norte. A questão, né, falava mais ou menos que um adolescente teve a bicicleta furtada. Ele deu lá as especificações do agente, da pessoa que furtou. O policial foi lá e prendeu o sujeito, fez busca pessoal nele, fez busca residencial sem mandado, que é ilegal. Fez a apreensão da bicicleta, fez o reconhecimento por celular, o que não é possível também, e houve prisão de ofício sem haver os requisitos. Não pode prisão de ofício, tá? A prisão tem que ser sempre provocada, não pode mais prisão de ofício. Se não me engano, no exemplo era preventiva. Então, tinha vários errinhos ali, e o candidato tinha que dissertar sobre eles, né? Se a prova ali foi válida ou não foi válida, como que se deveria proceder, por exemplo, naquela situação, se a busca pessoal tinha amparo no ordenamento. Então, eles dão um casinho concreto, tá bom? Gente, vamos lá. Conhecimentos específicos para cargo de escrivão de polícia. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e nas relações entre as pessoas. Quando a gente tem sucessões, né, uma sucessão de lei processual penal, como é que a gente aplica? Cuidado, lei processual penal se aplica desde já, desde o atual momento, não invalidando os atos anteriores. Não é necessário que se refaçam os atos anteriores já praticados no processo, beleza? Disposições preliminares do Código de Processo Penal, aqui é tranquilo. Inquérito policial. Inquérito policial, quem quer fazer concurso de polícia tem que comer, beber e dormir inquérito policial. Tem que saber como proceder o inquérito, como abrir o inquérito, como fechar o inquérito, como fazer ali a imputação do sujeito, como ir lá e indiciar o sujeito, no inquérito, quais as peças que são fundamentais, se o inquérito é dispensável ou indispensável, beleza? Competência, como que a gente vai ali verificar
qual, por exemplo, o delegado vai dar andamento no inquérito. O inquérito é procedimento judicial ou administrativo, né? Todo mundo sabe que é administrativo. Competência, também aqui, nosso edital ele não deixa expresso se a competência ela é jurisdicional. Então, dá uma olhadinha também em competência jurisdicional, o que é a competência dos tribunais superiores, o que é a competência lá dos tribunais de primeira instância, tá bom? Prova, gente, precisa saber de prova. Uma prova ilícita no processo pode macular o processo inteiro, pode levar por água abaixo a tua investigação, beleza? Então, prova é uma coisa que você tem que saber. Como que você vai colher? Cai muito uma teoria chamada a teoria dos frutos da árvore envenenada, que ela vem lá do direito americano. Se uma prova tiver maculada por um erro, as provas dela derivadas também estão. Da mesma forma que se uma árvore tiver as suas raízes envenenadas, os frutos dela decorrentes também estarão envenenados, tá? Então, tem que saber. Interceptação telefônica. Dá uma olhadinha na interceptação telefônica. Tem que ter cuidado aqui, que não é para todo e qualquer crime que a interceptação telefônica serve, beleza? Tem que ser apenado com pelo menos reclusão. Não pode ser detenção, pelo amor de Deus. Tá? E você tem que demonstrar que a prova ali é imprescindível. Ela tem um tempo de duração, podendo ser prorrogado desde que demonstrada a necessidade, beleza? Alguns atores aqui fundamentais que a gente precisa entender também. Papel do juiz, papel do Ministério Público. Gente, o Ministério Público não é acusador. O Ministério Público, ele faz a tutela do direito. Ele verifica ali se o processo está ok, se não está ok. Ele pode pedir, inclusive, a absolvição do acusado, tá? Nós temos aqui o acusado, defensor, assistentes, auxiliares da justiça e atos de terceiros, peritos, assistentes periciais, nós temos aqui assistentes de acusação. Então, dá uma olhadinha lá, esses atores também são importantes. Prisão e liberdade provisória. Gente, prisão temporária despenca em concurso. Tem uma lei específica para isso. Prisão preventiva está lá no Código Penal, tá? Se não me engano, no 312. Eu sou uma negação para números de artigos, tá? Então, se eu errei aqui, me desculpe. Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos servidores públicos, né? Eventualmente, você precisa lá prender um servidor público, precisa ali fazer o inquérito desse servidor, tem que saber, você também, como servidor público, precisa saber as fases do processo e do julgamento, tá? Sem problema nenhum. Gente, habeas corpus e seu processo. Habeas corpus é remédio constitucional que preza pela liberdade. Qualquer coação física, qualquer constrição física ilegal é passível de habeas corpus. Cuidado aqui, habeas corpus não serve para toda e qualquer coação, tá? Somente coação física, com restrição de liberdade. Existem algumas outras hipóteses em que você pode interpor ali um habeas corpus, por exemplo, para trancar ação penal, né? Para trancar inquérito policial, desculpe. O inquérito policial, ele está correndo, você vê que tem alguma ilegalidade, que tem ali alguma violação. Embora o sujeito não esteja preso, é possível que você faça o trancamento do inquérito policial com habeas corpus, plenamente possível. Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Mais uma vez aqui, reforço, estudem direito constitucional e direito administrativo. Quem já viu outras aulas minhas, quem já viu outras análises de edital, sabe que direito constitucional e direito administrativo são duas matérias que caem em todos os concursos. Eu nunca vi concurso que não caiu direito administrativo e constitucional. Uma dessas duas caiu, se não as duas. Constituição, gente, é a base do nosso ordenamento. Tudo que está na Constituição tem que ser observado, tem que ser preservado e nada pode ir contra ela, beleza? Então, aqui tem que dar uma atenção especial para as disposições, principalmente lá no artigo 5º. Tem vários direitos e garantias individuais. Por exemplo, ninguém pode ser processado sem ampla defesa, sem contraditório, ninguém pode ser processado senão por um juiz natural. Então, tem que ter cuidado aqui, tem que dar uma olhadinha com carinho na Constituição Federal. Beleza? Gente, investigador de polícia. Por que está em vermelho aqui? Para investigador, o edital ele é um pouquinho mais extenso. Ele tem aí alguns elementos, né, mais
mais refinados. Então, aqui a gente também tem a questão da aplicação da lei processual no tempo, no espaço, em relação às pessoas, às disposições preliminares, e o inquérito policial aqui, ele vai desdobrar o histórico do inquérito policial, como que começou, conceito de inquérito, qual que é a finalidade do inquérito. O inquérito é apurar, é coletar provas, características do inquérito, se ele é discricionário, se ele é oficial, oficioso, enfim, todas as características lá, cada doutrinador vai colocar características específicas, fundamento, grau de cognição. Então, ali você não tem uma cognição exauriente no inquérito policial. Você não precisa esgotar todas as provas, esgotar todas as investigações. Às vezes não é necessário, tá bom? Valor probatório. Cuidado, nenhum juiz pode sentenciar com base e única e exclusivamente no inquérito policial. Não pode. Existem algumas provas que são provas irrepetíveis, que elas não podem ser reproduzidas no processo, elas só estão no inquérito. O juiz pode usar algumas dessas provas para fundamentar a sua decisão, mas a sua decisão não pode ser baseada exclusivamente no inquérito policial. O juiz tem que observar o processo também, tá? É importante lembrar disso. Cai e despenca isso em concurso público. Formas de instauração de ofício, direta, cognição sumária, enfim, tem várias maneiras aí de você instaurar o processo. Notícia criminis, o que é? Delatio criminis, o que é? Gente, quem estuda para concurso público sabe que a gente se depara com essas terminologias em latim. Tem que saber, beleza? Procedimentos investigativos, indiciamento, garantia do investigado, conclusão, como é que você conclui o inquérito policial? Você faz lá a imputação lá do sujeito, você coloca lá o indiciamento do sujeito, ato privativo do delegado de polícia, tá? E prazos. Cuidado, nós temos prazos para terminar o inquérito policial. Vai depender da natureza da infração cometida e também se o sujeito está preso ou solto. Existem diferenciações. Em aulas de processo penal, a gente sempre tem uma tabelinha ali padrão, né? Eu sempre falo que aquela tabelinha lá tem que estar em cima da tua cama, tá deitado lá dormindo e olhando para ela, porque esses prazinhos caem e eles confundem muito, tá bom? Tem que saber aqui de ação penal, tem que saber de competência. Gente, olha a prova, olha isso aqui, gente. Lá no edital para escrivão, a prova era bem, né, sucinta. Ó, prova, interceptação telefônica, pronto. Olha para investigador. Interceptação telefônica, exame de corpo de delito e perícias em geral. Como é que você faz interrogatório do acusado? Qual que é o momento para fazer o interrogatório do acusado? Se é possível ou não fazer a cariação? Qual é o valor, por exemplo, da confissão? Confissão não é a rainha das provas, gente, tá? Mesmo confessando o crime, é necessário processar o sujeito e avaliar as outras provas. Inclusive, mesmo confessando, ele pode ser inocentado, né? Meio bizarro, mas é possível. Qualificação e oitiva do ofendido, da pessoa vítima, testemunhas, como que você vai fazer ali perguntas para testemunha, quem são as testemunhas, como que você vai fazer o arrolamento das testemunhas, procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas, caiu na última prova lá da polícia do Rio Grande do Norte, sobre reconhecimento, a questão discursiva pedia, procedimento de acariação é colocar cara a cara, acusado com ofendido, acusado com testemunha, testemunha com ofendido, entre testemunhas. Cariação eu sempre brinco, né? Todos contra todos. Qualquer pessoa pode ser ali acariada, tem um procedimento específico para isso. Indícios, o que são indícios? Indícios são diferentes de provas? Sim, temos diferença aí. Busca e apreensão. Gente, busca e apreensão pode se dar de várias maneiras, pode ser pessoal, pode ser no carro, pode ser na casa, tem que observar alguns limites, dependendo da situação, só com ordem judicial durante o dia. Nós já tivemos a instalação de câmeras ambiente em escritório da advocacia à noite, que né, é um caso excepcional. Quando esse caso aconteceu, também virou modinha, todos os concursos estavam perguntando. Então, tem que dar uma olhadinha bem firme aqui em busca e apreensão. Beleza? Aqui, os atores do processo, que a gente chama, né, juiz, Ministério Público, acusado, defensor, temos aqui prisão e liberdade provisória, prisão temporária e olha aqui, ó, prisão preventiva. Temos aqui prisão preventiva, tá lá no Código Penal, prisão em flagrante. Prisão em flagrante, gente, tá lá no 312, se eu não me engano, do Código Penal.
É 312. Gente, eu sou péssima com números, tá? Mas ali você tem vários tipos de flagrante próprio, presumido, ficto, enfim, vários tipos de flagrante ali. E você tem que saber diferenciá-los. Um deles é, por exemplo, quando a pessoa é pega logo após o crime com os objetos do crime. Outro é quando a pessoa está cometendo o crime ou foi pega logo após cometê-lo. Tem que cuidar também. Cuidar com a diferenciação de flagrante, retardado, postergado, controlado e flagrante forjado. Flagrante forjado não é prova. Flagrante forjado é quando o agente policial instiga a pessoa a cometer o crime e, quando ele está cometendo o crime, o sujeito da voz de prisão, ele forjou o flagrante, tá? Tem que ter cuidado aí, prova ilícita, não pode. Flagrante retardado é quando eles esperam o início da consumação do crime para dar o flagrante, para a questão de prova. Gente, uma vez um aluno me perguntou isso, né? Professora, mas se o sujeito estava lá realmente cometendo um crime, mesmo que o flagrante seja forjado, ele não pode ser preso? Não. Gente, por mais que o sujeito esteja cometendo um crime, a nossa legislação entende que o flagrante ele tem que ser dado de determinadas formas. Você não pode ir lá e forjar o flagrante, você tem que ter ali um mínimo de garantias para o sujeito ali. Tá? Então, por mais que ele esteja cometendo um crime, a gente saiba que ele esteja cometendo um crime, flagrante forjado não é meio apto de prova, pode invalidar todo um processo, tá? Então, tem que ter muito cuidado aqui com prova, principalmente para vocês, policiais. Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, mesma coisa, habeas corpus e seu processo, idem, e disposições constitucionais, tá? Que acabou a análise. Gente, sempre falo e sempre repito com vocês aqui, quem vai para a carreira policial tem que comer, beber e dormir direito penal. Quem vai fazer prova para delegado, né, pedem questões mais elaboradas, questões mais doutrinárias. Quem vai fazer prova para escrivão e para investigador, leia a letra da lei. Pelo amor de Deus, leia o Código de Processo Penal. Quando você está ali verificando, por exemplo, provas, questão de reconhecimento de pessoas, dá uma procurada no Código de Processo Penal, quais são os artigos que estão ali relacionados. Leia e releia, faça revisões periódicas. Infelizmente, por melhor que a nossa memória seja, às vezes ela falha. E vocês sabem que aquilo que a gente não usa, o nosso cérebro descarta. Então, façam revisões periódicas, façam análises periódicas do seu estudo, façam um plano de estudos bem bacana, para que você consiga ali dedicar os teus estudos de uma maneira, né, igual ali, ou proporcional à importância das matérias. Recomendo para vocês que, além da letra da lei, tenham também um manual. Manual, não peguem manuais muito acadêmicos, né? Aqui a gente não está no mestrado, no doutorado para fazer divagações muito acadêmicas. Peguem manuais que sejam voltados para concurso público, que sejam objetivos, que tenham uma linguagem mais fácil, tá? E veja só, quando a gente vai fazer prova de concurso, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, a gente tem que estar muito atento. Por isso, é importante a gente resolver questões. Na prova de concurso público, você não vai ficar lendo doutrina. Na prova de concurso público, você não vai estar lendo jurisprudência. Na prova de concurso público, você vai abrir a prova e vai estar lá 5, 6, 7, 8 questões de penal, processo penal, legislação extravagante, constitucional, administrativo, enfim. E você vai ter que colocar o teu conhecimento em prática, tá? Então, façam questões. As bancas tendem a repetir questões, tendem a repetir temas da moda. Então, deem uma olhada especial nisso. Façam questões, resolvam questões. E eu vou dar uma dica aqui para vocês. Quando a gente chega na prova de concurso público, a gente é meio eufórico, né? A gente quer resolver as questões de uma vez e fica, às vezes, nervoso e tal. Deem uma lida com calma nos enunciados da prova. Verifiquem lá, principalmente em penal, processo penal, eles gostam de fazer confusão, pedindo a correta, a incorreta. Faça uma marcação do lado dessas questões. Tenha cuidado na hora de ler os enunciados das questões, principalmente em processo penal. Processo penal, a última prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, caiu uma questão discursiva, tinha vários detalhes ali que estavam errados na questão, né? A questão como foi feita ali,
mostrava prisão feita de forma ilegal, reconhecimento feito fora das hipóteses legais, busca e apreensão feita de maneira irregular também. E ali na questão cobrava todos esses detalhes, então o candidato tinha que estar muito atento, tá? Então leiam com calma os enunciados, reflitam. Eu sei que às vezes é difícil, né, porque o tempo da prova é apertado, mas façam a prova com carinho. Lembrem-se que o caminho para a aprovação é árduo, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia, tá? Mas é só para aqueles que realmente têm garra e determinação. Gente, acabou o nosso horário aqui. Grande beijo para vocês, sucesso, contem conosco, estudem com carinho o processo penal e até a próxima. Uma aprovação. Até. Beijo.